Olá, alunos e alunas! Como combinado nos outros vídeos, né, a gente está fazendo um vídeo comentando sobre o conteúdo a cada 2 semanas. Então, no caso, a gente já viu, né, no primeiro vídeo as semanas 1 e 2, no segundo vídeo as semanas 3 e 4, e agora, para fechar, as semanas 5 e 6. Lembrando que a semana 6 já está postada ali, né, a atividade no Classroom, né, ou Google Sala de Aula, que é a mesma coisa, certo? Então, vamos lá, né, os comentários sobre o conteúdo aqui. Na semana 5, como vocês podem ver, né, eu vou falar bem rapidinho sobre o que está sendo trabalho, tá? Que é a cultura, né? Então, resumindo, cultura é tudo aquilo que o homem produz, né? Seja para se organizar, para se comunicar, né? Seja para produzir ali as suas formas de subsistência, né, seja por meio ali, né, de instrumentos para poder extrair ali alimentos da terra, né, para produzir ali outros tipos de recursos que vão ali garantir com que as necessidades, né, sejam atendidas, como comer, ou se proteger do frio, né, do calor, etc. Tudo isso, né, tudo aquilo que o homem produz e que principalmente nos diferencia dos demais animais é a cultura, tá? Então, resumidamente é isso, beleza? Então, aqui, um outro aspecto importante é o que é trazido nessa tabelinha aqui, né? Falando para vocês sobre algumas teorias, né? Que foram a base das teorias do racismo, né? Algumas se caracterizam dentro das bases, né, das teorias raciais, no sentido de diferenciar os seres humanos em diferentes raças, sendo que a gente sabe, né, hoje em dia, né, tá bem claro isso, que existe uma única raça, que é a raça humana. Então, portanto, não se traz, né, não cabe aqui a gente dividir e difundir essas teorias que se pautavam muito nas explicações na forma de classificar da biologia, né, que classifica ali os seres vivos segundo ali as suas formas, né, de sobreviver, né, os organismos que eles possuem, né, os diferentes sistemas, né, respiratórios, né, o sistema reprodutor, que é diferente, né, de uma espécie para outra. Então, isso vai diferenciando, né? Então, não tem como você fazer essas diferenças, né, fisiológicas, né, né, do físico, daquilo que compõe o ser humano enquanto, né, um organismo vivo, né, entre eles, né? Não tem como você fazer isso, né? Então, traz um pouquinho dessas construções históricas que trouxeram ali dentro de uma visão, de uma linguagem científica, né, a justificativa, né, para aquilo que a gente vivencia até hoje, que é o racismo, né? Então, essas teorias do arianismo, né, do darwinismo social, o evolucionismo social, ele já até reconhece a questão da raça humana como uma raça única, mas ele traz ali uma certa questão de você classificar as culturas, né, de formas ali hierárquicas, né, entre aqueles grupos que vão ser considerados, né, de cultura superior e aqueles inferiores, né, de cultura inferior, né, que não se enquadram, então, portanto, naqueles chamados civilizados, que seriam superiores, né, à cultura superior. Então, aí é uma visão um pouquinho diferente em relação a diferenciar ali os seres humanos, né, trazendo ali uma questão biológica. Aí já vai falar de uma questão ali de produção mesmo histórica, né? É como se para o evolucionismo, é como se os primitivos, os homens primitivos, ainda vivessem ainda, né, em pleno século XIX, quando eles estão analisando ali sociedades que estão sendo encontradas na América do Sul, na Oceania, na África, né, e que são percebidas ali como fossem os primitivos, né, os primatas que pararam e que até hoje podem ser observados, né, que até aquele momento do século XIX podiam ser observados, né, em comunidades tribais. É como se eles não tivessem realmente conseguido ali avançar dentro da sua história. Então, é uma explicação um pouco diferente do que dessas teorias raciais, né, que trazem mais a questão do biológico para justificar uma falta de capacidade, de habilidade, né, de determinados grupos, só por eles possuírem uma mesma categoria, assim, em sentido, né, de cor, né, da pele, em sentido dos traços físicos, etc. Então, essa outra questão importante, que eu acho, né, que é bom vocês estudarem, frisarem, tá? Que são questões que sempre caem em qualquer ali prova que vocês fizerem.
né? E até servem para vocês até entenderem melhor enquanto cidadãos que vivem em um mundo racista, né? Compreender e discutir melhor, saber argumentar melhor, né? Que realmente não é um mimimi, né? Realmente você tem toda uma mentalidade que surge diante destas teorias. Então não se trata de um mimimi. Então é importante o conhecimento aí, até mesmo para isso, lógico, óbvio, né? Para vocês se posicionarem. Quando a gente, como sempre, né? Sei que acontece que eu vou e clico aqui e sai tudo. Mas vamos lá. Na semana 5, caindo na questão, aí a gente vai ver que nessa questão ele está trazendo um outro conceito trabalhado aqui neste capítulo, que é o conceito aqui do etnocentrismo, aquele aqui, ó, perdidinho aqui no meio do conteúdo, né? Etnocentrismo. Que é o quê? É você classificar, é você comparar as culturas, né? Mas tendo uma comparação hierarquizante, né? Onde eu coloco ali uma cultura como inferior e a outra como superior. Mas sempre a minha cultura, a cultura que eu faço parte, a etno, ou seja, a etnia, a que eu faço parte, né? Aquele que está vendo, aquele que está falando sobre a outra cultura, né? É aquele que fala que vai ser ali o centro, que vai ser o modelo, que vai ser o padrão. E aquela cultura que não faz parte daquele modelo, né, que é da cultura daquele que fala, né, vai ser visto como uma cultura sem fala, né, que não tem capacidade de falar por si, né. Eu que tenho que observá-la e analisá-la, porque ela está fora da minha cultura, né, ela é inferior à minha cultura. Não tem como, né, colocá-la ali dentro de um exemplo de igualdade com a minha cultura, né? Então é uma forma realmente bem preconceituosa, né? Essa visão etnocêntrica. E querendo ou não, é isso que essa charge está trazendo. Quando o Agar aqui comenta com seu filho Hamlet, né, sobre a existência de dois grupos no mundo, né? Então, ou seja, né, seriam aqueles navegantes que são eles, né, e os não navegantes. Então aí fica bem clara essa perspectiva etnocêntrica quando o filho dele vai lá e pergunta o Hamlet, né, de acordo com quem, que a gente classifica as pessoas no mundo entre navegantes e não navegantes, segundo quem? Aí ele vai lá e deixa bem claro o seu etnocentrismo, né, com os navegantes. Então, ou seja, quem fala é o navegante. Então ele vai se titular ali como o detentor do conhecimento, né, como aquele que pode ali simplesmente explicar as coisas, né? Então, ele está reconhecendo que existem povos diferentes do dele, né? Mas ele não está classificando eles ali, né, de forma positiva, porque eu estou falando ali que existem aqueles que não fazem parte da nossa cultura. Então, são seres estranhos, seres ali que estão fora do nosso convívio. Então, não existe uma possibilidade ali de igualá-los, né, de estabelecer ali uma comunicação, né, porque são seres estranhos, né, opostos a eles. Então, é uma visão muito etnocêntrica. Então, aqui na semana 6, rapidamente falando, aí vai casar, querendo ou não, com a ideia de cultura, né, que é a ideologia. Ideologia, né, é uma outra forma ali de se produzir do ser humano, né, em que o ser humano ali cria formas de entender o mundo em que ele vive. Então, são as ideias, né, são as opiniões, são os pensamentos, né, que fazem parte daquilo que eu acredito, né. Para além disso, né, e esse capítulo é tão importante, até mesmo porque ele abre deixando bem claro isso, né, a importância de se pensar sobre a ideologia, né, que é exatamente isso, como ela tem sido usada, assim como a palavra democracia, né, é utilizada como se ela não tivesse um significado, ela tem. Ela não pode ser simplesmente apropriada e ser falada o tempo todo, como se fosse uma reles doutrinação, como se fosse uma reles algazarra, né? Ou seja, são atribuídos apenas àqueles que eles acreditam que querem apenas discutir, né? Questionar o governo, né? Como se ideologia fosse isso, baderna, como se fosse, né, uma busca de simplesmente questionar aquilo que está vigente. E não é isso, né? Ideologia são formas de ver o mundo, são formas ali que representam aquilo que eu acredito, né?
Então, dentro daquilo que eu compartilho com outros, né, que pensam daquela forma, né? Então, a noção de ideologia, a gente, lógico, vê que ela tem algumas definições que se diferenciam, né, um conceito. Então, esse conceito ele foi sendo explicado por alguns autores de uma forma diferente, né, focando em algumas questões. Então, Karl Marx, por exemplo, né, e vai ser trabalhado aqui na questão 1 exatamente isso, então vamos a ela, né? Então, quando ele fala sobre os conhecimentos de ideologia, dentro daquilo que foi falado no conteúdo, que ele vai trabalhar ali, então, o conceito de ideologia para 2 autores específicos, Karl Marx e um autor que também se espelha em Karl Marx, mas diferencia um pouquinho dele, tá? Que é o pensador italiano Antonio Gramsci, tá? Então, ele vai colocar essa noção de ideologia para esses 2 autores. Então, relembrando ali rapidamente, né, o que vai estar dentro aqui, lá deixa bem claro, né, que a ideologia ela pode ser compreendida, percebida como um conjunto ali de ideias, né, de valores que fazem parte de uma percepção de mundo, né, uma forma de se entender e enxergar as coisas, né? Se alguns acreditam no racismo, se alguns acreditam na desigualdade, se alguns acreditam que essa desigualdade ela é produzida de forma proposital para, né, como uma forma ali de manter as desigualdades, né? Tudo isso, né, essa questão vai depender da forma como cada um enxerga o mundo, né, explica o mundo, né, segundo a sua ideologia. Então, na perspectiva marxista, né, ele vai falar lá de uma falsa ideia, uma falsa consciência, ou seja, uma falsa percepção de mundo. Então, para Karl Marx, a ideologia é exatamente você trazer ali como uma visão dominante, né, como uma visão predominante de mundo, aquela visão que é da classe dominante, ou seja, daqueles que possuem poder econômico, né? Então, aqueles que têm maior ali importância, né, ou se impõem mais na sociedade por deter ali, né, a capacidade de produzir, né? Então por isso eles têm maior dominação mesmo, poder dentro da sociedade. Então, inclusive o poder, né, de trazer ali uma visão de mundo e de impor essa visão de mundo na sociedade. A exemplo, por exemplo, né, de que você pode trabalhar até você ter condições, né? Você aumentar ali o tempo para se aposentar, né? Isso é uma visão de mundo daqueles que querem lucrar com isso, não daqueles que vivem do trabalho, né? Que se veem obrigados a continuar trabalhando não porque querem, né? Mas porque, né, vem nisso a única possibilidade de não ter redução na sua renda. Então, essa perspectiva marxista é que traz essa perspectiva, né, de que a ideologia é você falsear, é você mostrar ali que a realidade funciona de uma forma, mas na verdade essa forma ela só está ali para atender os interesses, né, daqueles que possuem um poder econômico. Então essa ideia de você virar e falar, né, que somos colaboradores, mas na hora de você fazer uma reunião com seus colaboradores, você não troca ideias, você avisa, né? Aí fala, né? Nós fizemos a reunião com nossos colaboradores, mas se você perguntar para eles se vocês puderam opinar, né? Eles vão falar que não, muito provavelmente. Mas essa é a perspectiva, né, ideológica, ou seja, né, para trazer a ideia de colaborador como aqueles que fazem parte, como se todos ali estivessem participando de tudo, né, que diz respeito à empresa, sendo que quando se trata dos lucros, isso não bem acontece, né? Então, é essa perspectiva mais crítica da ideologia, tá? Em Karl Marx, ok? Então, tem isso em mente que vocês vão conseguir responder essas questões. Que aí vocês vão ver quais dessas afirmativas de 1 a 4 que estão certas. Na questão 2, aí traz uma charge que novamente vai retratar esse aspecto, né, de ocultar. Aí vai vir novamente essa ideia de ideologia mais crítica de Karl Marx, né? Que aí vai trazer aquela ideia de ocultar uma realidade. Ou seja, qual é a realidade aqui que está sendo representada por essa charge? Você está vendo que todos estão assistindo televisão? Sim. Né? Cada um dentro de um contexto. Você tem aqueles que estão assistindo dentro de uma casa que você vê que é bem luxuosa, né?
com escada, né, estão podendo ali curtir, né, a televisão, né, porque estão bem deitadinhos, relaxados ali, né, você vê que tem uma casa mais confortável, né, e etc. São ricos, então, portanto, né, então, aqueles que têm ali apenas o básico, né, uma televisão menor, né, uma geladeira mais básica, né, e ali até o filhinho tem que ficar sentado ali no chão, né, que é onde tem para ficar sentado. E aqueles, né, que estão ali todos, né, trabalhando e tal, e só tem aquele momento para parar e para olhar alguma coisa, alguma informação. Então, ou seja, será que todos aqui são iguais? Aí já está mostrando uma realidade, né? Já está mostrando que não são todos iguais, né? Então, que um só tem um tempo na rua para poder parar ali e ver o que está tendo no noticiário. E tem aqueles que têm o tempo todo, né, mas continuam enriquecendo porque outros trabalham para eles e estão lá na sua casa, vendo tranquilamente, né, numa casa confortável, né? Porque você tem os que estão vendo na sua casa, mas eles não estão numa casa confortável, né, de luxo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente já está mostrando, já está vendo ali que está falando ali criticamente, porque é uma charge, né? Então ele está mostrando que são realidades diferentes, né? Embora todos estão vendo ali a mesma fala, né, sobre o povo brasileiro, né? Então, ou seja, mas aí tá a questão. Quando a gente fala de uma nação, eu tô falando exatamente disso. É de que acreditar que todos ali são cidadãos, que todos ali fazem parte de uma mesma nação, que estão sob uma mesma lei. É isso tudo que indica a ideia de nação, de povo, né? Que são todos aqueles que compartilham de uma mesma história, né? Tem ali, né, Tiradentes como um de seus representantes de heróis, né? Foram ali uma colônia, né? Fizeram parte desse processo, né? Fazem parte ali, né, desse processo, né, de colonização, e vai trazendo toda essa ideia ali, né, que vai fazer a gente se sentir enquanto iguais. Isso a gente pode perceber quando o povo vai torcer para a seleção brasileira, né? Todo mundo se sente igual, veste uma mesma camisetinha amarela, lógico, com uns, né, com uma marca tal, né, e que pagou lá 200 e tanto, né, enquanto o outro comprou no Ioiapoque. Mas é essa questão que está sendo colocada aqui, é essa contradição, é essa ironia de você referenciar a todos de uma mesma forma, sendo que todos ali não são tratados da mesma forma. É essa ideia de nação, de povo brasileiro, indica, né? Você apagar, ocultar por meio dessa expressão, né, uma realidade que não condiz com aquela expressão. Quando eu falo de povo, eu estou trazendo uma ideia de unidade, como se todos fossem iguais, fossem os mesmos. Mas a gente está vendo pela chat que não são os mesmos. Então é isso. Tendo essas reflexões, criticidade, né, vocês vão conseguir responder as questões, tá? Então os próximos vídeos vão ser sobre as atividades complementares, como eu já havia falado, e por hoje é só. Tchau, gente!